Aí, meus amigos e minhas amigas, somos nós do canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço que vocês devam curtir, comentar, compartilhar, dar aquele like de positivo. É aquele canal que não tem patrocínio, que não tem conta remunerada e também não impulsiona vídeos. O nosso interesse principal é mantê-los bem informados. Hoje, em Gravataí, onde ficam os nossos estúdios da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, a temperatura está alta, embora que estejamos na primavera. Previsão de chuva, inclusive de ventos fortes até sexta-feira. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, mas nós estamos falando para o Brasil e o mundo. Temos notícias importantes a dar a vocês e espero que vocês, além de estarem conosco, fiquem bem informados nesta quarta-feira, 23 de outubro de 2024. E para iniciar o nosso bloco de notícias desse dia, hoje pela manhã, em torno de 8 horas, é quando nós estamos transmitindo a vocês, uma tragédia está sendo vivenciada no Rio Grande do Sul que ainda não teve a sua conclusão. Ontem à noite, na cidade de Novo Hamburgo, ou seja, na Grande Porto Alegre, por volta das 23 horas, a Brigada Militar, que é a Polícia Militar do Rio Grande do Sul, a única que é chamada dessa forma em todo o Brasil, foi chamada a atender uma ocorrência de maus tratos a um casal de idosos. Chegando lá, foi conversar de uma maneira bem profissional e prática, quando o homem que era acusado de maus tratos ou trancar os seus pais adentrou na sua residência e começou a atirar contra a guarnição. Até esse momento, o resultado foi 7 policiais militares feridos, sendo que um deles veio a óbito. Também o pai desse homem também foi ao óbito e atendido no Hospital Geral de Novo Hamburgo, que é o hospital da cidade. Até o momento nós temos um total de 12 pessoas feridas. Estão envolvidas todos os órgãos de segurança. A Brigada Militar agora solicitou o Batalhão de Operações Policiais, a Guarda Municipal da cidade, todos estão envolvidos. E o homem até agora está dentro de sua casa. E a resposta a qualquer tentato de contato é com disparos. Segundo já falaram, aproximadamente 300 tiros foram ouvidos. E esse local, esse bairro é bem próximo ao batalhão, é o 3º BPM, é o batalhão local. Por enquanto, ele foi identificado como Edson Cripa, Edson Fernando Cripa, um homem de 45 anos, motorista de caminhão. E ele tinha o registro de 4 armas, sendo elas uma pistola Taurus 9mm, um rifle calibre 22, uma espingarda calibre 12 e uma pistola calibre 380. Todas legalizadas porque ele é um trabalhador e está, segundo se sabe, em surto psicótico. E assistindo à Rede Record, pela manhã, o apresentador dizendo: será que não teríamos que ter exames periódicos e psicológicos, como nas CNHs, quando forem adquiridas, mas para esclarecimento dele, realmente para ter o registro da arma, ou o porte também da arma, todos têm exame psicológico periódico, tem que ser feito principalmente na sua renovação. É que o pessoal só pensa em dar a notícia, não se esclarece primeiro e dá a sua opinião. Então começamos o nosso bloco de notícias com essa ocorrência policial lamentável que ainda não foi conclusa. Aqui no Rio Grande do Sul, um homem foi condenado a mais de 44 anos de prisão por matar um bebê. Como se diz no nosso Rio Grande, foi no alegrete. O Supremo mantém a decisão de
que retém o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula está apto a exercer a rotina de trabalho, dizem os médicos, mas foi muito conturbada, inclusive, a explicação do acidente sofrido pelo presidente Lula, que não está bem explicado. Geraldo Alckmin, aquele que deveria substituí-lo nessas situações, se tem como um coadjuvante, não o substitui em situação nenhuma, inclusive com a impossibilidade dele viajar na Rússia, no BRICS, mas não, a substituição não foi feita por ele, foi feita pelo ministro das Relações Exteriores do Brasil. No Rio Grande do Sul, a Defesa Civil, principalmente para Porto Alegre, a capital gaúcha, ele alerta a população da possibilidade de tempestades já nos próximos dias. A previsão é que talvez lá na sexta-feira. O Fundo Monetário Internacional agora prevê uma alta de 3% no PIB. No Brasil, a revisão é a maior entre as principais economias do mundo. Mas não pense que uma previsão dessa forma diga que a economia está às mil maravilhas. Lembrando a todos que lá no domingo nós teremos o segundo turno das eleições naquelas grandes cidades. E a nossa atenção principal é aqui no nosso Rio Grande do Sul. Quanto à guerra de Israel com aqueles grupos terroristas, foi confirmado a morte do Hussein Safieddine, possível sucessor da chefia do Hezbollah. O Nasrallah foi o primeiro que já foi morto pelas forças de Israel, e esse que seria o seu sucessor foi morto pelas forças de Israel. A arrecadação federal bateu um recorde de mais de 203 bilhões em setembro, mas a sanha de arrecadação é cada vez maior, principalmente pelo nosso ministro, o Fernando Haddad. E dizem eles que é para ajudar na economia do Brasil, mas os gastos são exorbitantes e a dívida pública do Brasil cresce a cada dia. Então, mais uma ilusão que as pessoas menos esclarecidas têm. É muita arrecadação, mas muito mais gastos por conta do governo federal. A retomada dos voos comerciais a partir do dia 21 de outubro, no aeroporto Salgado Filho, fez com que a base aérea de Canoas deixasse de receber esses voos comerciais. Mas lembrando que a retomada desse serviço pelo aeroporto Salgado Filho foi graças à empresa Fraport, a empresa alemã, e também ao agro, que ajudou em muito com as suas bombas a esgotar as águas que estavam no aeroporto. O que o governo federal tanto condena, diz que o agro é tóxico, mas nesse caso ajudou e muito, e ajudará também a economia do Rio Grande do Sul. E agora o governo federal aproveitou a deixa e vai ampliar o incentivo ao turismo no Rio Grande do Sul após a reabertura do aeroporto Salgado Filho. Aquela tragédia na estrada que houve lá no Paraná, em que vitimou 9 pessoas, dentre eles que estavam na van trazendo a equipe de remo do Rio Grande do Sul, que havia ido disputar uma competição, inclusive se saiu muito bem lá de Pelotas. O motorista disse que durante o seu trajeto o caminhão envolvido nesse acidente havia se submetido a 2 vezes na mesma viagem a consertos técnicos, ou seja, que já teve problema em seu mecanismo. Até prova em contrário, ele havia perdido os freios e veio a bater na van, que vitimou todas essas pessoas. Mas agora o
um enterro ou velório foi coletivo na cidade de Pelotas. E muita gente tirando proveito, inclusive, de uma maneira política. E dentre eles o governador do estado dizendo que ele é quem criou o projeto quando prefeito de Pelotas. Mas não esqueça que essa equipe, para precisar ir até essa competição, teve que pedir dinheiro, tipo que esmolando nas sinaleiras. Não teve incentivo nenhum de órgãos públicos, mas agora, politicamente, estão tirando proveito disso aí. Basta dizer que o candidato à prefeitura de Pelotas é do PT e é apoiada inclusive indicada pelo governador Eduardo Leite. Algo não está caindo bem. O governador é do PSDB e disse que não apoiaria o PT em hipótese alguma, e nessa hora está indicando o candidato do PT à prefeitura de Pelotas. É tudo pela política, não importa a situação normal ou em tragédias como esta. Mas vejam só o que é preciso para tomar providências. Agora a notícia de que a prefeitura de Porto Alegre pede na justiça para assumir a operação nas casas de bombas do Transurb. Também Porto Alegre, imagine se fosse no governo anterior, registra falta de vacina contra a Covid-19 na rede pública de saúde. Segundo diz a imprensa, a pressão do Brasil faz com que a Venezuela fique fora da lista de países parceiros do BRICS. Já o presidente da Câmara dos Deputados, o Lira, ele defende a proposta de emenda à Constituição que limita as decisões de ministros do Supremo, embora que ele diga que o texto não muda a autonomia. Nós tivemos agora o 7º voo da FAB, com 82 repatriados do Líbano. Chegou a São Paulo. Mas informações também é de que esses voos pela FAB têm um custo 3 vezes maior do que se essas pessoas fossem ressarcidas de passagem em voos comerciais. Mas voo comercial não dá ibope, não dá voto político. Então está aí a explicação que vocês talvez não saibam. Eu não acho que as eleições dos Estados Unidos vão influenciar tanto assim no mercado. Quem diz isso é o atual governo do banco, presidente do Banco Central. Mas ele já está falando como político. E eu acredito que ele cumpra a sua palavra. Ele diz que a hora que sair dessa gestão não vai entrar na política. Basta dizer que o próximo, seu sucessor, escolhido pelo presidente e aprovado pelo Senado, o Galípolo, lá em janeiro, assumirá o Banco Central. Segundo a imprensa, após cancelar a ida à Rússia, o presidente Lula conversou com o Vladimir Putin em torno de 20 minutos ao telefone. Será que ele não está dizendo que continua apoiando naquela invasão à Ucrânia e porque ele está na cúpula do BRICS como anfitrião e também como popstar e como se fosse uma pessoa inocente que não deve nada ao mundo? Mas a invasão à Ucrânia continua, os combates continuam e muitas vítimas, inclusive de civis, estão acontecendo. Mas esse é Vladimir Putin, presidente da Rússia, homem forte. Também um caça da Força Aérea brasileira caiu em Natal, no Rio Grande do Norte. Mas, por sorte, o piloto é um F-5. A despesa financeira é grande, mas pelo menos ele conseguiu, após danos nessa aeronave, conseguiu fazer com que ela caísse fora da zona residencial e conseguiu se ejetar. Salvou a sua vida, o que vale muito mais do que qualquer valores.
Também tem uma explicação, que a imprensa diz: saiba o que o presidente Lula fazia quando caiu e bateu com a cabeça. Inclusive, existem controvérsias quanto à explicação. Alguns dizem alguma coisa, o médico que o atende normalmente deu uma explicação, os médicos que o atenderam dizem outra, e aquela que gosta muito de falar nas mídias, a primeira-dama, estar calada. Mas pelo que saibamos, ela não caiu também e não tem porquê, ela não tem porquê ter se emudecido, porque ela gosta demais de falar em redes sociais. Já o Ministério da Agricultura proíbe a venda de lotes de 12 marcas de azeite de oliva. Preste atenção. Também após o princípio de incêndio no Supremo, bombeiros vistoriam o prédio. Segundo vocês devem ter sabido, ontem, no dia 22, houve um princípio de incêndio nos prédios do Supremo Tribunal Federal. Também lembrando que eleitores não podem ser presos até a próxima segunda-feira, em torno das eleições de segundo turno das cidades que assim o tiverem. Então, só esses eleitores é que não poderão ser presos. Os demais seguem os ritos normais da legislação brasileira. Esta é com você, apostador da Mega Sena. Não tivemos ganhador no concurso passado e agora o prêmio vai a 55 milhões. É uma bolada de fazer festa para qualquer um. Aproveite e continue com a sua fezinha. O Ministério Público do Rio de Janeiro já denunciou 6 pessoas por aquele escândalo daquele laboratório, o PCS Salem, envolvido naquele escândalo do Ministério da Saúde, da ministra Nízia Trindade, que não é médica, né? E o laboratório falsificava laudos e com isso pacientes foram transplantados com sangue contaminado por HIV, um dos maiores escândalos da atualidade no Ministério da Saúde. Aquele grupo terrorista, o Hezbollah, atacou Tel Aviv durante a passagem do secretário dos Estados Unidos na região. Há uma notícia que diz que o dólar respeita o teto de R$ 5,70, mas fiscal torna o real a pior moeda emergente. O McDonald's é associado a intoxicações alimentares e uma morte, mas não é no Brasil, é lá nos Estados Unidos. O ex-jogador chileno Jorge Valdívia é preso preventivamente após denúncia de estupro. Isso foi lá no Chile. Mas essas são as notícias do dia de hoje. Eu espero que vocês, além de assisti-las, que curtam, comentem, compartilhem, deem aquele like de positivo e se inscrevam no canal. Às vezes na rede social as pessoas só dizem que coisa linda, maravilhosa, coisa boas notícias, mas o YouTube ignora esses comentários porque as pessoas não comentam aqui na nossa plataforma de Pepe Severo. Então é aqui que eu peço, pois temos edições diárias e dos mais variados assuntos. Falem conosco. Nós não pedimos Pix, pois não temos conta remunerada e também não temos patrocínio. E outra, não impulsionamos vídeos. Estejam conosco e estarão sempre muito bem informados.